Relato ampliado com profundidade e detalhes fiéis ao padrão da CCB. O peso da provação. Quando as contas não fecham e a fé é testada. Era uma terça-feira à noite e o irmão Carlos, 38 anos, sentou-se à mesa da cozinha com as mãos trêmulas. À sua frente, uma pilha de contas, aluguel atrasado, luz cortada, o boleto do plano de saúde com a anotação em vermelho, último aviso e o pior de todos, o extrato bancário mostrando um saldo de R$ 12,47. Sua esposa, Márcia, lavava a louça em silêncio, mas ele sabia que ela também estava contendo as lágrimas. Os dois filhos, Lucas, 10 anos, e Ana, 6 anos, já dormiam, mas Carlos lembrava do pedido do menino naquela tarde. Pai, amanhã tem a gincana na escola. A professora disse que precisa de R$ 15 para material. Ele havia respondido com um sorriso forçado. Claro, filho. Deixa comigo. Mas agora, sozinho com aqueles papéis, Carlos sentiu um nó na garganta apertar. Como, senhor? Pensou. Como eu vou explicar para eles que não tem? Era a terceira vez naquele mês que o salário do seu trabalho como auxiliar de logística chegava incompleto. A empresa onde trabalhava há 8 anos estava em crise, e os atrasos se tornavam cada vez mais frequentes. Ele já havia vendido o carro velho, cortado a TV a cabo, e até mesmo parado de comprar carne nos últimos dias, substituindo por ovos e arroz. Mas as contas não esperavam. Márcia secou as mãos no pano de prato e sentou-se ao seu lado. Carlos, a gente precisa falar com o irmão João. Talvez a igreja possa nos ajudar com uma cesta básica. Ele baixou a cabeça. Aquilo doía. Não era orgulho, era vergonha. Sempre havia sido ele quem ajudava os outros. Quando um irmão precisava de um conserto no carro, ele ia. Quando a campanha de agasalhos chegava, ele doava o que podia. E agora? Agora ele era quem precisava estender a mão. Eu não quero que ninguém saiba que a gente tá assim, Márcia. Sua voz falhou. Eu não aguento ver a pena no olhar dos irmãos. Ela segurou sua mão firme. Mas a igreja não é para isso? Pra gente se ajudar? O irmão João já passou por coisa pior e nunca escondeu. Lembra quando ele perdeu o emprego e a irmã Clara levou comida para casa dele por 3 meses? Carlos suspirou. Ela tinha razão, mas o medo ainda apertava seu peito. E se eles acharem que eu não sou digno? E se pensarem que eu falei como provedor? Foi então que ele se lembrou das palavras do cooperador Roberto no último culto. Deus não olha para nossa força, irmão. Ele olha para nossa dependência dele. Quando a gente tá fraco, é que a força dele se aperfeiçoa em nós. Aquilo o cutucou. Ele havia orado tanto, jejuado, ofertado, mesmo quando o dinheiro era pouco. Será que Deus tinha esquecido deles? A oração do desespero e a resposta silenciosa. Naquela noite, depois que todos dormiram, Carlos ajoelhou-se ao lado da cama. Não eram palavras bonitas, nem uma oração decorada. Era um clamor. Senhor, eu não sei mais o que fazer. As contas estão aí, os meninos estão pedindo, e eu me sinto um fracasso. Mas eu confio em ti. Mesmo não entendendo, eu confio. Se o Senhor não me sustentar, eu não tenho para onde ir. Ele chorou. Chorou como um homem que já não tinha mais forças para fingir que estava tudo bem. No dia seguinte, enquanto se arrumava para ir ao culto de quarta-feira, porque mesmo com tudo isso, ele não deixaria de ir, Márcia entrou no quarto com uma carta na mão. Chegou isso para você. Ela estava pálida. Era um envelope branco, sem remetente, apenas com seu nome escrito à mão. Dentro, um cheque no valor de R$ 1.200 e um bilhete. Irmão Carlos, o Senhor me colocou no coração de te abençoar. Não é muito, mas é o suficiente para passar esse aperto. Fique firme. Deus está no controle. Um irmão que ora por você. Carlos sentiu as pernas fraquejarem. R$ 1.200. Era exatamente o valor que faltava para quitar o aluguel, a luz, e ainda sobrar para as despesas do mês. Márcia, quem foi? Ele olhou para ela, atordoado. Não sei. Veio pelo correio. E então, como um soco no estômago, ele se lembrou. Na semana passada, ele havia orado especificamente por R$ 1.200. Não falou para ninguém. Só para Deus. Deus havia ouvido. Deus havia respondido. E Deus havia usado um irmão, anônimo, para ser sua mão. A provação que veio depois da vitória. Por que, Senhor? Mas a história não terminou aí. 2 meses depois, quando as coisas começaram a melhorar, Carlos conseguiu um bico extra como motorista de aplicativo. Márcia arrumou um trabalho de meio período costurando. Outra tempestade chegou. Dessa vez não era dinheiro. Era saúde. Lucas, o filho mais velho, começou a reclamar de dores de cabeça fortes. No início acharam que era só cansaço da escola. Mas quando ele começou a vomitar pela manhã e a tropeçar sem motivo, o medo apertou o coração deles.
O médico foi direto. Senhor Carlos, os exames mostram um tumor no cérebro do Lucas. Precisamos de uma ressonância urgente e, dependendo do resultado, uma cirurgia. Tumor. A palavra ecoou na cabeça de Carlos como um martelo. Seu filho. Seu menino de 10 anos. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Por que, senhor? Ele havia sido fiel. Havia ofertado mesmo quando não tinha. Havia levado os filhos aos cultos, ensinado eles a orar. Por que agora? Márcia chorava abraçada a ele. A gente não vai aguentar isso, Carlos. Não dá. Mas então, uma voz dentro dele falou. Fique firme. Era a mesma voz que ele ouvia nos cultos. A mesma que o havia sustentado quando as contas não fechavam. Ele não tinha respostas. Mas tinha fé. O jejum, a oração e o milagre que veio aos poucos. Na manhã seguinte, Carlos foi até o cooperador Roberto e pediu. Irmão, eu preciso que a igreja ore pelo meu filho. Roberto não fez perguntas. Só abraçou ele e disse. A gente vai jejuar juntos. Terça, quinta e sábado. E todo culto, a gente vai orar por ele. E assim foi. 3 vezes por semana Carlos jejuava. Não comia nada, só tomava água e passava horas em oração. Márcia jejuava com ele. Os irmãos da congregação se uniram. Até as crianças da escola dominical faziam pequenas orações pelo Lucas. Os médicos marcavam a cirurgia, mas os exames começaram a mostrar algo estranho. O tumor não cresceu, disse o neurocirurgião confuso. Na verdade, parece que diminuiu um pouco. Carlos e Márcia se olharam, incrédulos. Doutor, isso é possível? Márcia perguntou com a voz trêmula. Bom, tecnicamente, tumores não regredem sozinhos. Mas, ele olhou para os exames novamente. Vamos repetir daqui a um mês. Um mês depois, o tumor havia encolhido 30%. 2 meses depois, 60%. 6 meses depois, os médicos disseram. Não há mais sinais do tumor. É como se ele nunca tivesse existido. Lucas estava curado. Sem cirurgia. Sem quimioterapia. Só com jejum, oração e a mão de Deus. O jovem que quase se perdeu e a lição que Carlos aprendeu. Mas Deus ainda tinha mais uma lição para Carlos. Um domingo depois do culto, ele viu Rafael, um jovem de 19 anos que havia sido batizado um ano antes, mas que havia sumido da igreja. Estava magro, com olheiras e cheirava a cigarro. Rafael, tudo bem? Carlos abordou ele com cuidado. O rapaz baixou a cabeça. Não, irmão. Tô lascado. Perdi o emprego, minha namorada me largou, e ele hesitou. Eu voltei pras ruins. Tô usando coisa que não presta. Carlos sentiu o coração doer. Aquele poderia ser ele, anos atrás. Antes de conhecer a verdade. Antes de ser batizado. Vem cá. Ele puxou Rafael para um canto. Você lembra quando você foi batizado? Lembra da alegria que você sentiu? Lembro. O jovem engoliu em seco. Mas agora eu me sinto tão sujo, irmão. Não mereço mais. Carlos segurou os ombros dele. Ninguém merece, Rafael. Nem eu, nem você. Mas Jesus morreu por nós mesmo assim. Ele não te abandonou. Você que se afastou. E então, Carlos fez algo que mudou tudo. Ele contou sua própria história. Falou das contas que não fechavam. Do envelope misterioso. Do tumor do Lucas. Falou de como Deus nunca o abandonou mesmo quando tudo parecia perdido. Rafael chorou. Eu quero voltar, irmão. Mas não sei se Deus me aceita de novo. Carlos sorriu. Ele te aceita. E a igreja também. Vamos orar agora mesmo. Ali no meio do pátio da congregação, os dois ajoelharam. Rafael pediu perdão a Deus, e Carlos orou por ele com lágrimas nos olhos. Na semana seguinte, Rafael voltou ao culto. No mês seguinte foi batizado nas águas novamente, dessa vez com uma convicção que não tinha antes. E hoje, Rafael é cooperador da mocidade, e sempre que conta seu testemunho, ele diz: se não fosse o irmão Carlos ter me estendido a mão, eu não estaria aqui. A lição final: Deus não nos tira das provas, Ele nos faz mais fortes nelas. Hoje, 5 anos depois daquela crise, Carlos olha para trás e sabe que nenhuma palavra poderia descrever a fidelidade de Deus. O envelope anônimo? Descobriu-se depois que era do irmão Pedro, um aposentado que havia ouvido em oração o nome de Carlos e obedeceu ao Espírito Santo. O tumor de Lucas? Os médicos chamam de remissão espontânea, mas Carlos sabe, foi um milagre. Rafael, hoje é um jovem firme, que ajuda outros a voltarem para Cristo. Mas a maior lição que Carlos aprendeu foi esta: Deus não nos promete uma vida sem lutas. Ele promete estar conosco nelas. E foi nas provas mais difíceis que Carlos sentiu Deus mais perto. Às vezes a gente acha que está sozinho, ele diz aos irmãos mais novos.
Mas é justamente quando a gente tá no fundo do poço que a mão de Deus nos segura. Hoje Carlos é cooperador da congregação. Não é um homem de grandes palavras, nem de sermões elaborados. Mas quando ele conta sua história, os irmãos ouvem em silêncio porque sabem. Aquilo não é teoria. É vida real. É Deus agindo. O convite que fica. E você? Vai continuar firme? Se você está lendo isso hoje e pensa, mas a minha prova é maior do que a do irmão Carlos. Deus não está me ouvindo. Eu já orei, já jejuei, e nada muda. Carlos tem uma mensagem para você. Eu também achei que não ia dar. Eu também pensei em desistir. Mas foi quando eu mais fraco estava que Deus mais forte se mostrou. Não desista agora. Fique firme. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E se você já se afastou como Rafael, saiba. A porta da igreja ainda está aberta. O perdão de Deus ainda é real. E os irmãos ainda estão de braços abertos para te receber. Porque na congregação cristã no Brasil não tem ex-companheiro. Tem irmão. Tem família. Tem amor. Glória a Deus. Amém. A história não termina aqui. O que aconteceu depois da remissão? Se você achou que a história de Carlos e Rafael acabou com a cura e o retorno à igreja, se enganou. Porque quando Deus começa a agir, Ele não para. E foi exatamente isso que aconteceu. A provação que veio quando tudo parecia resolvido. Carlos já estava firme, Rafael já era batizado nas águas, e a família parecia finalmente em paz. Mas o inimigo não desiste fácil. 2 anos depois da cura, Carlos perdeu o emprego. A empresa onde trabalhava há mais de uma década fechou as portas de repente. Ele tinha 48 anos, 2 filhas na faculdade e uma hipoteca para pagar. Como é que eu vou sustentar minha família agora, Senhor? Ele orou com as mãos trêmulas e o coração apertado. Mas dessa vez ele não desanimou. Porque agora ele sabia, Deus já tinha provado que não o abandonaria. 2. A oferta que veio do lugar mais inesperado. No domingo seguinte, Carlos foi ao culto como sempre. Não tinha dinheiro para a oferta, mas levou o pouco que tinha, um envelope com R$ 20, tudo que restava da última reserva. Quando o irmão responsável pelas ofertas passou o cesto, Carlos colocou o envelope dentro, sentindo uma paz que não fazia sentido. Na saída, um irmão que ele mal conhecia, um cooperador mais velho chamado Antônio, se aproximou. Irmão Carlos, o Senhor me falou sobre você hoje. Não sei o que está acontecendo, mas Deus me mandou te dar isso. E colocou um envelope em suas mãos. Carlos abriu em casa. Dentro, havia R$ 2.500 em dinheiro, o valor exato do aluguel e das contas mais urgentes. Deus, tu és real, tu és fiel. Ele chorou ajoelhado no chão da sala. 3. A oportunidade que surgiu por acaso. Na semana seguinte, um irmão da congregação, dono de uma pequena oficina mecânica, precisava de um ajudante. Não era o salário dos sonhos, mas era um começo. Irmão Carlos, você tem experiência com carros? Perguntou o irmão. Não, irmão. Mas se o Senhor me ensinar, eu aprendo. Respondeu sem hesitar. Hoje, 5 anos depois, Carlos não é mais apenas um ajudante. Ele abriu sua própria oficina, contrata irmãos da congregação, e ainda separa um percentual do lucro para ajudar famílias necessitadas. Deus não só me deu o pão, Ele me ensinou a fazer pão. Diz com os olhos brilhando. 4. Rafael, de jovem perdido a líder de jovens. Enquanto isso, Rafael não ficou parado. Depois de ser batizado, ele começou a frequentar as reuniões de jovens. Mas não era fácil. Muitos o conheciam como rebelde, o que já tinha sido preso, o que vivia nas ruas. Ninguém vai me aceitar aqui, pensava ele. Mas um cooperador, irmão Marcos, o chamou para uma conversa. Rafael, você já foi perdoado por Deus. Agora você precisa perdoar a si mesmo. Foi o que ele fez. Hoje, Rafael é líder do grupo de jovens da congregação. Ele visita presídios, fala para adolescentes em risco, e já levou mais de 20 jovens para o batismo. Se Deus pode me usar, pode usar qualquer um, diz com a voz firme. 5. A família restaurada, um testemunho vivo. A mãe de Carlos, que sempre foi uma mulher de oração, viu tudo isso acontecer. Ela, que já tinha perdido as esperanças de ver o filho firme na fé, hoje sorri ao ver a família unida. Eu orava todas as noites por você, meu filho. E Deus ouviu. Diz com lágrimas nos olhos. As filhas de Carlos, que antes viviam com medo do futuro, hoje são cooperadoras na igreja. Uma delas, Ana, até já deu seu testemunho. Meu pai quase desistiu, mas Deus não desistiu dele. E hoje, por causa da fé dele, eu também sou uma serva do Senhor. 6. A lição que Carlos aprendeu e que ele agora ensina. Hoje, quando Carlos conta sua história, ele sempre repete uma coisa. Deus não nos promete uma vida sem lutas,
mas Ele promete estar conosco nelas. E quando a gente fica firme, Ele não só nos livra, Ele nos usa para abençoar outros. Ele aprendeu que as provas não são castigos, são preparações. A oferta não é um gasto, é um investimento no reino. A igreja não é um lugar de perfeitos, é um hospital para pecadores. Deus não age só nos grandes milagres, mas nas pequenas coisas do dia a dia. 7. O que acontece quando a gente não desiste? Hoje Carlos e Rafael são testemunhas vivas do que Deus pode fazer quando a gente confia, obedece e não desiste. Carlos tem uma oficina próspera, uma família unida, e ainda ajuda outros irmãos em dificuldade. Rafael já levou dezenas de jovens para Cristo e hoje é um líder respeitado. A congregação cresceu porque histórias como a deles inspiram outros a ficarem firmes. E o mais importante, nenhum deles é um super-herói. São homens comuns que escolheram crer mesmo quando tudo parecia perdido. 8. E você? O que vai fazer com sua prova? Se você está lendo isso hoje, pensa: mas a minha situação é pior. Deus não está me ouvindo. Eu já tentei de tudo. Carlos tem uma mensagem para você. Eu também achei que não tinha jeito. Eu também pensei em desistir. Mas foi quando eu mais fraco estava que Deus mais forte se mostrou. Não desista agora. Fique firme. Porque a obra que Deus começou em você, Ele vai terminar. E se você já se afastou como Rafael, saiba: a porta da igreja ainda está aberta. O perdão de Deus ainda é real. Os irmãos ainda estão de braços abertos para te receber. Porque na congregação cristã no Brasil não tem ex-companheiro. Tem irmão. Tem família. Tem amor. 9. A última palavra. Glória a Deus. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê só as lutas. Ele vê a mão de Deus em cada detalhe. Se eu não tivesse passado por tudo isso, não estaria aqui hoje. Não teria essa fé. Não teria essa família. Não teria essa certeza. Deus é fiel. E é por isso que toda vez que ele conta sua história, ele termina do mesmo jeito. Glória a Deus. Amém. E você? Vai continuar firme? 10. Os bastidores da prova. Detalhes que poucos veem. Quando Carlos conta sua história, ele sempre para num ponto que muitos ignoram: os dias entre a oração e a resposta. Porque foi ali, na quietude do desespero, que Deus trabalhou de formas que só quem passa entende. Era uma terça-feira, o dia que o banco havia ligado pela terceira vez ameaçando executar a hipoteca da casa. Carlos sentou no sofá da sala, aquele mesmo sofá onde, anos antes, ele e Maria haviam sonhado em comprar a casa. Agora, o peso no peito era tão grande que ele mal conseguia respirar. As mãos tremiam ao segurar a Bíblia aberta em Salmos 34. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Mas e agora, Senhor? Ele sussurrou com a voz embargada. Até quando? Maria entrou na sala com um copo de água. Não disse nada. Só sentou ao lado dele e segurou sua mão. Aquela foi a oração mais poderosa daquela noite. O silêncio de quem não tem mais palavras, mas ainda tem fé. Naquela mesma semana, o irmão José, um cooperador que mal conheciam, apareceu na porta de casa com um envelope. Dentro, o valor exato do parcelamento atrasado do financiamento. Não era um milagre barulhento. Era Deus usando um irmão obediente para sustentar outro. Irmão, o Senhor me pôs no coração para trazer isso hoje. Não é meu, é dele, disse José, sem alarde. Carlos abriu o envelope e viu que não era só o dinheiro. Havia um bilhete com um versículo. Lança o teu cuidado sobre o Senhor, e Ele te sustentará. Salmo 55, 22. Aquilo não era coincidência. Era providência. 11. A batalha invisível, quando a fé é testada em silêncio. O que poucos sabem é que enquanto a situação financeira melhorava, outra prova silenciosa estava acontecendo: a saúde de Maria. Ela havia sentido um nódulo no seio há meses, mas com medo de sobrecarregar Carlos, não havia contado a ninguém. Até que numa noite depois de um culto, ela desabafou com a irmã Lúcia, uma das cooperadoras mais experientes da congregação. Irmã, eu tenho medo. Medo de ser um fardo. Medo de não ver meus filhos crescerem. As lágrimas escorriam sem controle. Lúcia não deu respostas prontas. Só abraçou Maria e orou com ela ali mesmo, no banco da igreja, depois que todos tinham ido embora. E então disse algo que marcou Maria para sempre. A gente não ora por cura só. A gente ora por paz. Porque mesmo que o corpo adoecer, a alma pertence a Deus. E Ele sabe o que faz. No dia seguinte, Maria marcou a consulta. O médico confirmou. Era um tumor. Mas contra todas as expectativas, não era maligno. E após meses de tratamento, exames e muita oração em família, os médicos deram alta. Não tem explicação médica para a regressão tão rápida, disse o oncologista surpreso. Maria sorriu e respondeu:
Tem sim, doutor. Chama-se Deus. 12. O preço da fidelidade, o que ninguém vê. Enquanto a família de Carlos celebrava as vitórias, havia um custo que só eles conheciam. As noites em claro, com Carlos fazendo bicos até altas horas para não perder a casa. As refeições reduzidas a pão e café, para que as crianças não percebessem a falta. As lágrimas de Maria no banheiro, quando achava que ninguém via. O constrangimento de pedir ajuda, mesmo sabendo que os irmãos não julgariam. Mas havia algo que ninguém podia tirar deles, a certeza de que não estavam sozinhos. Uma vez o irmão Paulo, o pastor local, chamou Carlos para uma conversa particular. Irmão, eu sei que tá difícil. Mas lembra do que o apóstolo Paulo falou? Quando sou fraco, então sou forte. Não é que a prova vai passar amanhã. É que enquanto ela durar, Deus vai te sustentar. E isso é mais valioso que dinheiro. Ele colocou a mão no ombro de Carlos. Você tá sendo provado, mas não tá sendo abandonado. Aquelas palavras foram o combustível para Carlos continuar. 13. O jovem que quase se perdia, a história de Rafael. Rafael não era só mais um jovem rebelde. Era o filho de um cooperador, criado na igreja, batizado aos 12 anos. Mas aos 18, depois de perder o pai num acidente, ele virou as costas para tudo. Começou a beber, andar com más companhias. Chegou a ser preso por briga de bar. A irmã Marta, uma das mais velhas da congregação, não desistiu. Toda semana, ela ia até a casa da mãe de Rafael e orava com ela. Senhor, traz nosso menino de volta. Mesmo que a gente não veja, o Senhor tá trabalhando. Era a oração dela. Até que numa madrugada, depois de mais uma noite de bebedeira, Rafael acordou com um vazio tão grande que doía. Ele ligou para Carlos, o único que mesmo sem ser parente nunca o havia julgado. Irmão Carlos, eu tô perdido. Não aguento mais. A voz quebrada do outro lado da linha. Carlos não pregou. Não deu sermão. Só disse: vem pra casa. A gente conversa. E foi ali, na mesa da cozinha, com um café quente e a Bíblia aberta, que Rafael chorou como nunca. Não por vergonha, mas por alívio. Eu quero voltar, mas não sei se Deus ainda me quer. Ele confessou. Carlos sorriu e respondeu com uma pergunta. Rafael, quando você estava perdido, seu pai te procurava? Sempre. Pois é, Deus é melhor pai que qualquer um de nós. Ele tá te esperando. Naquela mesma semana, Rafael foi ao culto. Não como visitante, mas como filho pródigo voltando para casa. 14. A restauração que veio pelo serviço. Rafael não se recuperou da noite para o dia. A restauração veio pelo trabalho. Carlos o convidou para ajudar na limpeza do templo. Depois, nas visitas aos enfermos. E aos poucos, Rafael foi reaprendendo a servir. Um dia, ele confessou. Irmão Carlos, eu achava que ser cristão era só não fazer coisa errada. Mas agora eu tô vendo que é mais. É fazer o bem, mesmo quando ninguém tá olhando. Hoje, Rafael é um dos jovens mais ativos da congregação. Ele lidera um grupo de estudos bíblicos com outros rapazes que, como ele, já estiveram perdidos. Se Deus pode me usar, pode usar qualquer um, ele sempre diz aos novos. 15. A multiplicação da bênção. Como uma história salvou outras. A história de Carlos e Rafael não ficou só entre eles. Ela se tornou um testemunho vivo que alcançou outros. O irmão Antônio, que estava prestes a desistir do negócio, ouviu o relato e decidiu confiar em Deus mais uma vez. Hoje sua padaria sustenta 3 famílias. A irmã Clara, que havia se afastado depois de um divórcio, voltou aos cultos depois de ouvir Maria falar sobre o perdão de Deus. O jovem Lucas, viciado em drogas, procurou Rafael depois de um culto e disse: se você conseguiu, eu também consigo. Hoje ele está limpo há 2 anos e é batizado. Uma vida restaurada se tornou muitas. 16. As lições que só quem passou entende. Hoje, quando Carlos é convidado a dar seu testemunho, ele sempre destaca 3 verdades que aprendeu na dor. Deus não evita as provas, mas as usa. Se eu não tivesse passado fome, não sabia o valor do pão. Se não tivesse chorado, não sabia o valor da alegria. 2. A igreja não é um lugar de perfeitos, mas de perdão. Rafael voltou. Eu quase desisti, mas a porta nunca fechou. Porque na congregação, a gente não julga, a gente abraça. 3. A fé não é a ausência de medo, mas a coragem de confiar mesmo assim. Eu tremia quando orava, mas orava do mesmo jeito. Porque fé não é sentir, é decidir. 17. O dia em que Carlos entendeu o propósito. Um domingo, depois do culto, um irmão novo, recém-chegado à congregação, aproximou-se de Carlos. Irmão, eu tô passando por um sufoco. Minha esposa tá doente, as contas tão atrasadas. Eu não sei mais o que fazer. Os olhos cheios d'água. Carlos não deu conselhos.
Só contou sua própria história. E no final disse: Irmão, eu não posso prometer que amanhã tudo vai estar resolvido. Mas eu posso te dizer uma coisa: Deus não desampara os seus. Fique firme, porque a obra que ele começou em você, ele vai terminar. Quando o irmão foi embora, Carlos sentiu algo que não sentia há muito tempo, uma paz profunda. Ele entrou no carro e, antes de ligar o motor, olhou para o céu e falou: Agora eu entendi, Senhor. Não era só para eu ser abençoado. Era para eu ser uma bênção. Obrigado. 18. A última oração. Gratidão que não cabe em palavras. Hoje a família de Carlos tem uma casa própria. Os filhos estão crescidos e servindo ao Senhor. Rafael é um líder entre os jovens. E Maria? Ela agora ajuda outras mulheres que passam por lutas semelhantes. Mas quando perguntam a Carlos qual foi o maior milagre, ele não fala do dinheiro, da casa ou da cura. Ele fala da fé que permaneceu. O maior milagre não foi o que Deus fez por mim, foi o que ele fez em mim. Porque hoje, se tudo fosse tirado de novo, eu ainda ia confiar nele. E então, com os olhos brilhando, ele repete o que aprendeu nos dias mais escuros. Deus não nos promete uma vida sem provas, mas promete estar conosco em cada uma delas. E isso basta. 19. E você? O que vai fazer com sua prova? Se você está lendo isso hoje e pensa: mas a minha situação é pior, Deus não está me ouvindo. Eu já tentei de tudo. Carlos tem uma mensagem para você. Eu também achei que não tinha jeito. Eu também pensei em desistir. Mas foi quando eu mais fraco estava que Deus mais forte se mostrou. Não desista agora. Fique firme. Porque a obra que Deus começou em você, ele vai terminar. E se você já se afastou, saiba: a porta da igreja ainda está aberta. O perdão de Deus ainda é real. Os irmãos ainda estão de braços abertos para te receber. Porque na congregação cristã no Brasil não tem ex-companheiro. Tem irmão. Tem família. Tem amor. 20. A última palavra. Glória a Deus. Hoje, quando Carlos olha para trás, ele não vê só as lutas. Ele vê a mão de Deus em cada detalhe. Se eu não tivesse passado por tudo isso, não estaria aqui hoje. Não teria essa fé. Não teria essa família. Não teria essa certeza. Deus é fiel. E é por isso que toda vez que ele conta sua história, ele termina do mesmo jeito. Glória a Deus. Amém. E você? Vai continuar firme? Fique firme. Porque ele é fiel. 1 Coríntios 1:9.